Olá, pessoal. Eu sou Ronaldo, professor de História, professor da Rede Pública Municipal de Itabira. Hoje iremos falar um pouco do caderno de História, caderno 2 de História do 8º ano. Por isso, vocês devem estar com a apostila em mãos, e quem não estiver com o caderno, agora é o momento de ir buscá-lo. Busque também lápis, borracha e as canetas. Enquanto isso, eu gostaria de deixar um recado para todos vocês. Estou com muita saudade de todos e também da escola. Sei que neste momento é muito importante ficar em casa e não se arriscar de forma alguma, pois podemos nos infectar e infectar também a quem amamos. Por isso, essa videoaula é muito importante. Vamos estudar com atenção e responder às atividades. Nesse momento, esta ação é fundamental. Nosso conteúdo começa na página 34 e vai até a página 38 do livro de apostila. Observe que nosso caderno nos traz, para o nosso estudo, 3 textos muito importantes. O primeiro sobre os acontecimentos bem recentes, que estão acontecendo nos Estados Unidos. O segundo sobre a escravidão indígena e o terceiro sobre a missão artística francesa. Então, convido vocês a fazerem comigo uma visita ao passado. Vamos lá? Nosso primeiro texto está na página 34 e nos traz um importante olhar sobre os protestos antirracistas nos Estados Unidos e a ameaça do presidente Donald Trump de usar as Forças Armadas. O texto nos conta que as manifestações, essas manifestações pela morte de George Floyd, foi registrada em 75 cidades no fim de semana. Pelo menos 40 delas impuseram um toque de recolher. Bom, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um pequeno lembrete. Esses dados que o texto está trazendo para a gente já tem aí algumas semanas, mas para a gente poder estudar assim mais confortável, não preocupar muito com dados, nós vamos levar estes dados, então, em consideração para a gente poder fazer essa discussão aqui, junto com vocês. Você deve ter visto essas manifestações contra a violência policial em resposta ao assassinato de George Floyd na TV. Ele era um homem negro que foi asfixiado até a morte por um policial em 25 de maio, no estado de Minnesota. Vários protestos foram realizados em repúdio ao racismo histórico das forças de segurança. Você deve ter percebido que estes protestos ocorreram em plena pandemia do Covid-19. Muito importante esse momento do Covid-19, um momento em que nós estávamos voltados a nos recolher. E nos Estados Unidos agora começam essas manifestações. É difícil de conciliar uma coisa com a outra aí. Bom, mas esses protestos dos americanos, e não foram não foi só na cidade onde aconteceu o fato. Cidades como Denver, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Los Angeles, Portland, todas essas cidades também houve intensos tumultos, intensas repressões policiais, e pelo menos 2 delas houve ataque de policial aos manifestantes, com bala de borrachas e tudo mais. Um item muito importante para chamar a atenção agora também é o grito, aquilo que ecoou não só nos Estados Unidos, como também em toda a parte do mundo. Aquele último suspiro do George Floyd, quando ele avisa para o policial que ele não estava conseguindo respirar, eu não consigo respirar. Essa última fala dele, esse momento de agonia dele foi trazido para o povo, foi trazido ao mundo inteiro, digamos assim. Para tentar conter as manifestações, o toque de recolher foi declarado em ao menos 40 cidades dos Estados Unidos, entre elas, inclusive, Washington. No entanto, a medida não impediu que a população continuasse ocupando as ruas, pedindo justiça por George Floyd. Eles gritavam, Black Lives Matter,
ou seja, vidas negras importam. Segundo o jornal The New York Times, 1.700 pessoas foram presas e a Guarda Nacional foi acionada em 11 das 50 estados do país, 11 das 50 cidades do país, inclusive em Minnesota. É claro que este movimento ainda não acabou, conforme ainda irão acontecer vários movimentos, ainda nós vamos acompanhar isso também agora, já por muito tempo ainda na TV. Você deve reler o texto e buscar em seus conhecimentos históricos algo que justifique todos esses acontecimentos. Lembre-se também das várias vezes que as minorias lutaram por seus direitos e contra a violência. Agora vamos ver um vídeo rápido sobre esse tema. That's what we're working on. We're working on it. You handle the eyes, I'll handle the... I only got like a light hit of the pepper spray, but I'm gonna try to get... I know it hurts. it's alright. It's alright, it wasn't that bad. My name's Jake Flores, Jakeflores. Okay. I'm a fan. George, What's your name? George Marzuka. Yes, sir. How do you Sir, spell my that? hands, my hands. Spell that? Sir, my blood, sir, my hand, sir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha ilustrado bem o assunto. Boa sorte e bom trabalho. No texto da página 35, vemos a diferença entre a escravidão indígena e a escravidão africana. A escravidão africana foi implantada no Brasil durante a década de 1530 e durante grande parte da colonização, a escravidão indígena e a escravidão africana coexistiram em toda parte da colônia. Vamos ver então como foi a implantação da escravidão no Brasil. A escravidão começa aqui, quando os portugueses implantaram as capitanias hereditárias. No início, a relação de trabalho existente foi o escambo, em que os indígenas trabalhavam com a exploração do pau-brasil. Com a ocupação do território, foi preciso adquirir um número cada vez maior de trabalhadores, e, é claro, trabalhadores escravos. O primeiro grupo disponível para isso, o indígena, né, que estava aqui mais à mão. Eles foram usados em todo o continente, não somente na América Portuguesa. Aos poucos também, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pela escravidão, agora sim, do negro. Mas essa foi uma tradição muito lenta, demorou muito tempo para acontecer. Mais ou menos aí durante o século XVII e XVIII. A escravização do indígena era mais barata, mas uma série de fatores tornavam-na mais complicada de se sustentar, ou seja, esses fatores vão fazer com que seja mais difícil ter um índio como escravo, e aí a gente vai partir então para a escravidão do negro.
Outros complicadores relacionados aí também com a questão inclusive, por exemplo, a questão demográfica. A população de indígenas reduziu-se sensivelmente à medida em que se avançava a colonização portuguesa. Isso se aplicava pelo fator biológico, pois várias doenças trazidas pelo nativo, pelo branco, vai, lógico, afetar os nativos. Dificilmente eles eram recapturados à medida que eles fugiam para dentro da floresta, dentro das selvas. Isso fez com que eles ficassem difíceis de ser capturados. Então, nós vamos agora sim partir para o negro africano. Além disso, nós temos as missões jesuítas, que serviam para catequizar os índios e explorar, é claro, o trabalho na produção de gêneros agrícolas. A concentração de indígenas nas missões jesuítas mostrou-se nefasta, muito nefasta, porque favoreceu a proliferação de, principalmente, epidemias, que matavam os índios. Um outro fator muito importante também foram os bandeirantes paulistas, que abasteciam partes importantes do país com índios escravizados. Esses eram utilizados para trabalhar na lavoura e em atividades relacionadas à produção do açúcar. Assim como existem evidências de que, até mais ou menos pela década de 1710, existiam índios que também trabalhavam aqui em Minas Gerais, na mineração em Minas. Em 1757, o Marquês de Pombal, o período pombalino, que a gente estuda muito na escola, pôs fim à escravidão indígena. Agora nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre essa escravização indígena. E aí pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais uma videoaula sobre História do Brasil. E vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o período colonial. Esta é a nossa aula número 4. Vamos falar sobre a escravização dos índios. Vamos lá. Pessoal, desde a chegada dos europeus em 1500, a mão de obra indígena foi explorada. Até 1530, a convivência entre índios e europeus era tranquila, pois os portugueses pagavam os índios com quinquilharias em troca dos serviços prestados. Ou seja, os índios retiravam o pau-brasil, levavam até a costa, os portugueses enchiam os porões dos navios e levavam o pau-brasil para Portugal. E em troca davam espelhos, canivetes, facas, ou seja, coisas sem nenhum valor comercial. Esta troca é chamada de escambo. Com o início da colonização a partir de 1530, a situação mudou completamente. O povoamento fez com que os índios fossem expulsos de suas terras e escravizados. Logo, a guerra e a destruição das tribos era inevitável, mas os padres da Companhia de Jesus tentaram impedir o extermínio dos índios. Por quê? Porque a igreja estava tentando catequizar os índios. Na imagem ao lado, nós temos a pintura de Theodore de Bry, de 1548. Ela representa a luta entre índios e portugueses. Pessoal, uma coisa que eu queria deixar claro é que os índios desconheciam a escravidão. Ou seja, toda vez que um índio era capturado por uma tribo rival, eles não se tornavam escravos. Ou eles eram devorados pelas tribos canibais, ou eles simplesmente passavam a conviver nas tribos. Algumas tribos se aliaram aos portugueses, capturavam os índios e os vendiam como escravos. A igreja exigia leis que protegessem os nativos, mas, contraditoriamente, ela aprovava a escravização dos negros. Existiam várias formas de escravização dos índios, como por exemplo a guerras justas, ou seja, guerras justas são todas as batalhas entre portugueses e índios. Então, pessoal, a partir de 1570, várias leis permitiam que os índios capturados durante essas guerras justas se tornassem escravos. Tinha também a caça ao índio. Pessoal, os bandeirantes paulistas eram caçadores profissionais de índios, especialmente para a escravização e para o tráfico. O período que vai de 1628 até 1641 foi o mais intenso dessas caçadas. Muitos bandeirantes paulistas destruíram várias missões jesuíticas, como por exemplo o de Guairá, o de Tapes e o do Itatim. Essas missões facilitavam bastante o trabalho dos bandeirantes. Por quê? Porque reuniam uma grande quantidade de índios. Por quê? Porque os padres estavam ali para catequizar. Então os bandeirantes aproveitavam
a oportunidade e atacavam e assim capturavam vários escravos ao mesmo tempo. Acredita-se, pessoal, que até o final do século XVII, os bandeirantes paulistas capturaram cerca de 300 mil índios. Uma outra forma de escravização dos índios é chamado resgate dos índios de corda. Pessoal, existia uma lei da coroa portuguesa que autorizava a compra de índios prisioneiros condenados à morte pelas tribos. Existia também a escravidão voluntária, ou seja, durante todo o período colonial, várias tribos foram destruídas pelos portugueses. Então, os índios não tinham para onde ir e a única solução era simplesmente se oferecer como mão de obra. E existia também, por último, os casamentos forçados. Pessoal, os índios eram obrigados a permanecer nos engenhos e a se casar com escravas negras. E o filho desse casamento seria, pela lei, escravo. Vamos dar continuidade. A escravização dos nativos gerou uma série de conflitos de interesses entre a Companhia de Jesus, os colonos, os traficantes de escravos e o rei de Portugal. Pessoal, o rei de Portugal tentava satisfazer todo mundo. E por conta disso, tudo isso gerou uma série de leis completamente contraditórias, cheias de idas e vindas. A mão de obra indígena foi utilizada nas lavouras e nos engenhos até o século XVII. Ou seja, isso quebra aquela imagem de que os índios só foram escravizados durante os primeiros anos da colonização, ali por volta de 1530 e 1550. A abolição da escravatura indígena ocorreu pelas leis de 1755 e 1758, mas isso apenas na teoria, pessoal, pois na prática, a partir desses anos, mesmo depois dessas leis, vários índios ainda eram escravizados, principalmente ali na região amazônica. E para encerrar, pessoal, milhares de índios foram exterminados, escravizados e expulsos das suas terras pelos europeus durante a colonização. Esta foi a nossa videoaula sobre escravização dos índios. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou, curtem o vídeo. Se gostou, curtem também o nosso canal. Certo? Muito obrigado. Vocês são de extrema importância para sempre estarmos melhorando o nosso conteúdo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Então, gostaram do vídeo? Espero que o vídeo possa ajudar vocês na realização. Lembre-se que o trabalho está na página 37. Bons estudos, bons trabalhos. E até a próxima. No último texto, esse que agora nós vamos encerrar o nosso conteúdo, vamos falar do pintor francês Jean-Baptiste Debré. Debré foi um dos principais artistas que integraram a denominada Missão Francesa, que veio aqui ao Brasil. Isto é, uma expedição de artistas que veio para o Brasil em 1817, sob a guarda de Dom João VI, que havia elevado o Brasil à condição de Reino Unido em 1808. E aqui, lógico, ele residia, né, Dom João. Assim como os outros artistas que aportaram, Debré contribuiu para o desenvolvimento das belas artes no Brasil. E também soube construir uma interpretação bastante rica da vida nos trópicos do século XIX. Nesse período, pode-se falar que houve, então, aqui no Brasil, um Brasil segundo Debré. Né? Esse Brasil que foi demonstrado ao resto do mundo pelas obras de Debré. As telas tinham vários temas, indo desde o retrato de cenas do cotidiano até grandes eventos da alta sociedade brasileira e, principalmente, é claro, da corte portuguesa aqui no Brasil. Além disso, ele retratou também a vida dos escravos negros, dos índios, bem como reproduziu em desenhos variedades da fauna e da flora brasileira. As telas com temas do cotidiano geralmente estabelecem uma interpretação especial do que foi o Brasil no século XIX. Bom, vamos ver então agora um pequeno documentário sobre as obras de Debré e suas belas imagens. Bom, essa exposição tem tudo a ver com a republicação do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, do Jean-Baptiste Debré. O Debré tem um projeto histórico. Esse projeto
tem a ver com a própria história dele e que se enfrenta a uma situação totalmente inesperada. Quando ele chega aqui no Rio em 1816, ele enfrenta uma situação historicamente apaixonante, que é a transformação de uma colônia num reinado e depois num império. E, de repente, ele concebe o projeto de escrever um livro sobre essa transformação. Organizei a exposição de maneira a reproduzir a estrutura do livro. Tem uma parede dedicada aos índios, uma segunda parte dedicada aos negros, aos escravos. A terceira parede está dedicada à vida urbana, como se mexem os negros com o resto da população, a importância da igreja e, finalmente, claro, da corte mesmo. Então é um panorama etnológico no que toca aos índios e sociológico das várias camadas da população do Rio de Janeiro. E essa estrutura da exposição é a mesma que aquela do livro. E acho importante de cada vez relacionar as imagens do Debré com os textos, de maneira que você lê nas paredes, várias vezes tem textos dele mesmo para esclarecer o sentido das imagens. Evidentemente tem uma atualidade do trabalho do Debré, porque o tema fundamental do livro, tal como na exposição, é como fazer uma nação com uma diversidade de raças, de condições tão diversas como aquela do Brasil. O Brasil hoje em dia pretende ter resolvido o problema racial? Claro que não. E o Debré está oferecendo uma análise crítica, muitas vezes irônica, da civilização da época do século XIX, mas hoje em dia nós demos conta de que não mudou tanto a situação. Então, esse livro tem uma atualidade fundamental para as discussões sobre a sociedade atual do Brasil. Então, pessoal, que tenham gostado, espero que tenham gostado das obras de artes fantásticas de Debré. Estudem bastante e logo estaremos juntos novamente na escola. Até a próxima. Tchau para todos.